e levou a estrutura, no caso os terminais, ao abandono que resultou em vandalismo. Se a senhora for eleita, como pretende defender os direitos dos teresinenses quanto ao transporte público? E a senhora tem respostas concretas, tem propostas que pretende apresentar na Câmara Municipal? Olha, Cíntia, enquanto eleita, nós iremos precisar da ajuda dos demais colegas, porque esse problema do transporte público, como você mesmo disse, é um problema que já vem se arrastando. Independente de quem seja o prefeito eleito, temos que reunir o maior número de colegas comprometidos com a causa para cobrarmos junto ao prefeito que tome uma decisão do que será feito com o CETUT. Porque hoje um dos maiores problemas que nós temos, para quem não sabe, eu fiz parte da Comissão de Transporte Público de Teresina. E um dos maiores problemas que nós temos hoje se chama CETUT, pois eles não têm compromisso com o serviço que prestam para a população. Então, independente do prefeito que for eleito, teremos que ter o maior número de vereadores comprometidos com a causa do transporte público e cobrarmos junto ao prefeito uma decisão de como será feita essa cobrança ao CETUT para que o serviço seja entregue. Porque Teresina paga muito por um serviço que não tem. Você tem ainda 58 segundos, não quer aproveitar? E dizer para os cidadãos que tomem bastante cuidado, porque os que aí já estão não representaram. Infelizmente, temos vereadores que foram eleitos com a bandeira do transporte público e que não fizeram nada. Então, estamos à disposição. Muito bem, vamos então à segunda, só para a gente confirmar com você que o nome dela está aqui. A gente vai fazer uma pergunta agora para a nossa segunda entrevistada, que é a Urderiana, segunda candidata a participar hoje aqui do nosso debate. Vou colocar de volta os papéis aqui, porque a gente ainda vai ter novas fases de perguntas e vamos à pergunta que eu preparei para você, Urderiana. Em Teresina, 65,5% das mulheres no mercado de trabalho recebem até um salário mínimo. Eu vou repetir porque eu fiquei muito chocada com esse número, com esse percentual. 65,5% das mulheres que trabalham nessa cidade recebem até um salário mínimo. É um dos maiores percentuais do Brasil. Isso significa que aqui em Teresina as mulheres estão entre as menos remuneradas do país. Além disso, as mulheres têm 2 vezes menos chances do que os homens de acessar um posto de trabalho. Se essas mulheres têm um filho, se esse filho tem até 6 anos de idade, essa situação é ainda pior. Se a senhora for eleita vereadora, e nós sabemos que Teresina é uma cidade que basicamente tem a sua economia focada no terceiro setor, que é o de serviços. É também papel dos vereadores trabalhar em políticas públicas, em elaboração de leis que possam efetivamente estimular o mercado de trabalho também para as mulheres. A senhora tem alguma proposta para defender mais oportunidades para as mulheres? Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos. Só um instantinho, lembrando, vamos zerar aí o termômetro, que você tem 2 minutos, eu sempre tenho que falar isso, 2 minutos para responder, tá bom, Urderiana? Me desculpe, e aí você pode começar agora. Bom dia mais uma vez, Cíntia, a todos os telespectadores, a Débora Paiva aqui presente. Bom, Cíntia, uma das minhas bandeiras que me motivaram a entrar na política partidária é o papel da mulher, né? Eu, como diretora de escola, durante os últimos 5 anos, vi a questão da vulnerabilidade das mulheres, né? Dentro das regiões mais afastadas da cidade, e percebi o quanto a mulher é o centro, é a base da família, é o foco das atenções, e o quanto ela é desvalorizada, né? Nós somos a grande maioria do eleitorado brasileiro e somos as que têm menos ocupação, né? As que menos ocupam espaço. Então, a minha presença na política é justamente essa, né? De propor, principalmente para as mulheres de grande vulnerabilidade, propostas de projetos e também de ações sociais dentro das comunidades que favoreçam o fortalecimento da mulher empreendedora. Eu tenho muitas mães de alunos que
que trabalham em casas de família, que não têm tempo para os seus filhos, né? Todos os prefeitos aqui, os candidatos a prefeito de Teresina, assinaram uma ata, né, a respeito da valorização da infância, da primeira infância. E dentro dessa proposta da primeira infância, é preciso se pensar na mulher, né, valorizar a mulher empreendedora. Eu sou da base do prefeito Fábio Novo e dentro do programa de governo dele tem uma proposta de valorizar a mulher empreendedora com crédito, com oportunidade, com profissionalização. E é dentro dessa perspectiva que eu pretendo trabalhar e fiscalizar. Muito bem, muito obrigada. Vamos agora à o segundo momento aqui do nosso debate. Vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas uma para a outra, tá? Não vou nem precisar de sorteio para essa, né? Porque assim, somos duas aqui, vocês são duas, e uma vai perguntar para a outra. Na verdade, eu vou precisar sim, para saber quem é que vai começar. Lembrando o seguinte, vocês terão um tema, o tema que nós vamos usar nesse primeiro momento é um tema geral, então você pode fazer pergunta sobre qualquer tema, você também, Débora, que você ache interessante, e o tema definido é o tema geral, tá? Então nós vamos deixar aqui com as entrevistadas que elas escolham esse tema. Como é que funciona? Você tem 30 segundos para fazer a pergunta, você também, Débora, quando for a sua vez. Cada uma tem 2 minutos para responder, tá? Depois tem uma réplica de 1 minuto e uma tréplica de mais 1 minuto. Tá bom? Beleza? Podemos começar, né? Vamos então ao sorteio para saber quem começa a perguntar para quem. Vou mexer aqui, pronto. Quem começa, Urderiana, pergunta para a Débora. Vamos lá, você quer perguntar sobre... vamos o nosso primeiro tema abrangente, né? Aliás, você escolhe, você quer falar sobre transporte público ou você quer falar sobre um tema geral que você pode escolher qualquer tema? Tá bom, transporte público. Vamos lá, então. Você pode elaborar a sua pergunta. Você tem 30 segundos. Débora, você falou aqui sobre a questão do transporte público, principalmente a questão do CETUT, né? O que você teria como proposta para resolver essa questão do CETUT com o transporte público de Teresina? Só um instante que você tem 2 minutos para responder. Isso. Hoje nós temos, né, uma proposta de retornarmos com o plano do transporte público. Teresina tem um plano de mobilidade urbana que encontra-se engavetado. O primeiro plano é desengavetar esse plano, porque ele já foi feito. Nós já temos uma estrutura toda construída. Não dá para esquecer a estrutura que já tem, porque foi dinheiro público investido ali. E não é pouco, é muito dinheiro. Temos que trabalhar também a educação. Por quê? Porque o plano que foi construído para Teresina, infelizmente, não foi pensado nos teresinenses. Uma das minhas maiores bandeiras enquanto ativista social é sempre ouvir a população antes de tomar toda e qualquer decisão. Por quê? Porque quando eu tomo uma decisão sem ouvir a população, acontece o que aconteceu aqui, com as estações, com as paradas que nós temos hoje, onde a população não foi educada para usar. Nós temos que primeiro educar, conscientizar de como vai funcionar, para depois começarmos a executar o plano que já é existente. Porque seria um gasto de dinheiro público se eu viesse aqui e falasse para você, eu tenho outro plano. Não. Temos que fazer dentro do plano do que já tem construído. Porque dinheiro público é coisa séria. E quando eu olho para aquelas estações, dá vontade de chorar, porque é muito dinheiro público investido ali. Você que é da área da educação, sabe que dava para investir, porque nós precisamos de escolas municipais, principalmente para os alunos do ensino fundamental. Hoje, Teresina está praticamente parada na educação, por falta de estrutura. Se nós pegarmos o que já tem construído, resgatarmos um plano que, tanto falo para a Cíntia quanto para a colega candidata, foi construído com a ajuda do controle social, Cíntia.
Seu tempo acabou, Débora, tá? Mas você já vai poder falar novamente, mas agora a Ruderiana tem 1 minuto para fazer a réplica dela sobre esse mesmo tema, esse assunto. Resgatar um plano, né, que não foi tão bem pensado assim, como a própria Débora falou, né? A gente precisa reeducar as pessoas. Mas Teresina precisa de urgência, com urgência. Nós estamos há 4 anos, né, sem um transporte público de qualidade. Então, nós precisamos de um plano que seja imediato, gradativamente, vá se destravar, né, o transporte público de Teresina. Porque o tempo que a gente vai fazer as pessoas entenderem o plano que já existe, é muito tempo que a gente perde. Quando a gente poderia já estar implantando um plano que seja de fácil entendimento para a população e que seja mais, que traga essa mobilidade mais desamarrada, destravada para Teresina. Muito obrigada. Você tem 1 minuto agora, Débora, para a sua tréplica. Quando eu falo em resgatar, não é o plano que foi executado. Como eu disse, não sei se é do seu conhecimento, existe um plano que foi elaborado pelo controle social de mobilidade urbana que não foi executado. Esse plano é o que precisa ser desengavetado, porque esse eu não preciso educar o cidadão. Foi construído pelo controle social, então o cidadão já sabe como utilizar. E aí eu quero perguntar para a candidata, posso perguntar, Cíntia? Agora não. Você vai ter já essa oportunidade. Obrigada. Bom, essa foi a sua tréplica, Sim. né? Muito bem, terminou aí em tempo. E agora é o seguinte, a gente vai ter também, assim como a Ruderiana fez uma pergunta para você, você vai poder fazer uma pergunta para ela sobre um tema geral. Você pode escolher qualquer um que você tem aí, como a gente vai te mostrar na cartela. Foi o que sobrou, né? Ela escolheu o transporte público e aí resta um tema geral, que é muita coisa, né? Geral inclui tudo. Inclusive, se você quiser continuar no assunto, a opção é sua. Não preciso do sorteio, só temos aqui 2 candidatas, então, a partir de agora, Débora, você faz uma pergunta para a Ruderiana, você tem 30 segundos para elaborar a sua pergunta. Pronto, gostaria de perguntar para a candidata, primeiro, se ela conhece realmente a necessidade de quem utiliza o transporte público, e segundo, quais seriam os projetos da candidata para resolver de imediato a situação. Somente essa pergunta. Bom, lembrando, Ruderiana, que você tem 2 minutos para responder. Olha, não só conheço, como acompanho de perto quem utiliza o transporte público, né? Assim, a gente vê a falta de terminais, né? Os terminais subaproveitados, de fato, sem ser utilizados, né? A grande quantidade de pontos de ônibus em ruas que estão foi reduzido o fluxo de veículos. Então, como é que a gente vai resgatar um plano de transporte público que não é conhecido pela população e que é ainda para educar a população a respeito dele, né? O prefeito, o candidato majoritário, que eu faço parte da base, que é o prefeito Fábio Novo, o candidato a prefeito Fábio Novo, ele traz a proposta da tarifa zero, que é de fácil entendimento para a população e que aos poucos vai nesse movimento de trazer a oportunidade, porque o prioritário no transporte, na mobilidade urbana, é o pedestre. É a pessoa que vai pegar o ônibus, são as mães dos meus alunos que vão levar os filhos dela para a escola, são os alunos das escolas de tempo integral que precisam chegar e voltar da escola com mobilidade. Então, assim, não só conheço, como vivencio com os meus alunos, com a minha própria família, e eu vejo a necessidade de ter transporte de qualidade, que tenha horário certo, porque a minha irmã sai de casa sem saber se vai ter um transporte no horário que ela precisa chegar. E muitas vezes chega atrasada no trabalho, chega atrasada na universidade, e é isso que a gente precisa propor. Um plano fácil e rápido, que seja de fácil entendimento para a população. Seu tempo acabou.
mas a Débora também agora vai poder falar, porque ela vai poder ter a réplica de 1 minutinho. Quando você cita o nome do candidato majoritário, deputado Fábio Novo, nós participamos de reuniões com o deputado, onde o governador assinou um compromisso de que ele iria subsidiar alguns descontos no combustível, em relação aos impostos, para cobrir hoje as tarifas que já tem em descontos aqui em Teresina. Só que isso nunca foi cumprido. Se o governador não cumpriu uma proposta levada pelo deputado, como que você pode falar para a gente de plano? Porque você sabe que o vereador em si não trabalha sozinho. Vai ter que ter o apoio do candidato majoritário. E até então, eu digo para você, porque repetindo, fiz parte da comissão de transporte público, utilizo o transporte público. Não falo aqui de pessoas que têm experiências. Tipo, não é testemunho alheio, é testemunho meu. Eu utilizo o ônibus Buenos Aires Aeroporto, que eu espero às vezes 2 horas no ponto de ônibus. Então, o candidato majoritário já fez um compromisso com a gente que não foi cumprido. Sua tréplica, Orderiana, 1 minuto. Então, você vivencia a mesma região que eu moro, né? Que é o bairro Morro da Esperança. Que lá não tem ônibus, né? A gente não tem um transporte público direto para o bairro Morro da Esperança. A gente tem ônibus próximos que passam pelas avenidas Duque de Caxias, pelas avenidas Pernambuco. E eu não só tenho pessoas próximas, como eu vivencio também, né? Eu sei o horário do Mocambinho Assembleia, que é o ônibus que eu preciso pegar para ir ao centro, para ir a qualquer compromisso. Então, assim, você trazer uma informação para, como você mesma disse, né? A gente precisa do trabalho conjunto dos vereadores, né? O que a gente viu na Câmara Municipal foi que é a culpa do prefeito e não dos vereadores que estão lá para fiscalizar, para acompanhar, para monitorar o trabalho. Muito obrigada, Orderiana. Esse foi o nosso primeiro momento aqui. Nós vamos fazer agora um intervalo comercial. Depois do intervalo, vocês vão poder continuar se questionando, agora com um tema livre, né? A escolha de vocês. E eu quero lembrar que esse nosso debate tem tradução de Libras. Então, se você está nos acompanhando pelo rádio, quer contar para alguém, olha, liga agora na TV, canal 20.1, então vai lá no YouTube, que pessoas com deficiência auditiva também podem contar com esse debate, podem acompanhar o debate através da nossa tradução de Libras, que acontece simultaneamente. Voltamos já já. O melhor futuro para Timon é começar a ser inscrito. Família humilde, honesta, passei as mesmas dificuldades que os timonenses passam todos os dias. Mas sei também que é possível alguém que vem do povo fazer do povo condutor do seu próprio destino. Se você quer fazer parte da única e verdadeira mudança possível para Timon, vem com a gente. E vamos construir para Timon um novo caminho. É 22! União e Reconstrução, PSB, PP, Federação, PSDB, Cidadania, MDB, Podemos, Republicanos, PSD, MB, Rafael 40. Sou Elisete Veloso, estou na luta para Timon evoluir. A política precisa de mais mulheres e mais projetos pelo bem da sociedade. Por isso, sou candidata a vereadora. O povo não aguenta mais tanta insegurança. A mudança está na sua mão. Vote para a vereadora Elisete Veloso, número 55147. Estou junto com o prefeito Rafael 40. Para Timon evoluir. Lei Eleitoral 4.504/97. União e Reconstrução. PSB, PP, Federação, PSDB, Cidadania, MDB, Podemos, Republicanos, PSD, MB, Rafael 40. Minha querida Timon, eu sou Carlos Brandão, governador do estado do Maranhão. Timon está a um passo de decidir o seu futuro. E nunca foi tão fácil escolher. Rafael é o melhor. Pode comparar. Rafael tem trabalho, tem projetos e tem compromisso com o povo. Vamos juntos, eu e você, com Rafael 40, o prefeito para fazer a mudança que Timon precisa. Lei Eleitoral 4.504/97. O Ato Fácil da Independência apresenta novos feriados decretados. O feriado do João. Eu decreto Dia Nacional do Passeio de Escuna, a minha. O feriado da Maria. Eu decreto Dia do Jantar Francês, em Paris.
O feriado da Gabi. Eu decreto Dia Nacional das Pernas pro Ar. Cai sempre na segunda. É isso aí, chegou a Loto Fácil da Independência, com prêmio estimado em R$200 milhões para você decretar o que quiser. E não acumula. Aposte nas lotéricas ou pelo app. Sorteio dia 9 de setembro. Loterias Caixa. Levantar a bandeira da paz é lutar por uma cidade de mais amor e inclusão. É por essa Timon de Paz que convido você a sair nas ruas comigo nesse 7 de setembro em uma grande caminhada. Se puder, vista uma camisa branca, chame a família, convide os vizinhos, combine com os amigos e venha declarar seu apoio, fazer daquela festa. Vamos todos caminhar juntos por uma Timon de Paz. É Dinair 12. Prefeita Dinair 12, vice-pastor da Vinculação, Coligação Aqui ao Povo, PTT, União Brasil, Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB, PRTT, Federação PSOL, PDT, Avante, Agir, Mobiliza, Solidariedade. União e Reconstrução, PSB, PP, Federação Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso debate. Vamos relembrar para você que já está acompanhando, para você que nos encontrou agora. Hoje nós estamos fazendo mais um debate com as candidatas mulheres que disputam as eleições este ano em Teresina. Estamos recebendo aqui no estúdio hoje a Débora Paiva, que é do Progressistas. Débora, muito obrigada pela sua participação. A Débora é uma ativista, designer gráfica também e líder comunitária. E ela participa hoje do nosso debate, indicada que foi pelo seu partido, o Progressista. Ao lado aqui eu tenho a Orderiana Damasceno, que é da Federação PSDB Cidadania, foi indicada
por esta federação para estar aqui no dia de hoje. Ela é professora, moradora do Morro da Esperança e é professora e pedagoga, também é membro da Rede Nacional de Professores Conectando Saberes. Lembrando que teríamos uma terceira entrevistada, uma terceira participante do nosso debate, do Partido Republicano, que participou da nossa reunião aqui que fizemos com os partidos políticos, né, mas não enviou representante para este segundo debate. E lembrando que as candidatas aqui presentes são sempre indicações das agremiações partidárias, conforme foi acertado entre a direção da emissora e os representantes que aqui estiveram nas reuniões. Nesse segundo bloco do programa, teremos novamente perguntas entre as candidatas, agora com tema livre. Vocês viram que no bloco anterior foi um assunto aqui presente muito fortemente, o do transporte público. Houve uma divergência aí de pontos de vista, mas o transporte público, que é uma questão crucial hoje para a nossa cidade, foi tema de debate das duas candidatas. Agora eu vou sortear para saber quem é que começa a perguntar nesse bloco aqui. Tema geral, pode escolher qualquer tema que a candidata considere pertinente. Novamente, a Urderiana começa perguntando para a Débora, você quer perguntar sobre o quê? Qual é seu tema? E também lembrando que você tem 30 segundos para a pergunta, ela tem 2 minutos para responder, depois temos a réplica e também a tréplica. Qual o tema que você quer? Meio ambiente. Meio ambiente. Então, Débora, você vai responder sobre meio ambiente. Você tem agora 30 segundos para perguntar. Débora, você sabe que assim como é gritante a questão do transporte em Teresina, a questão do meio ambiente também, né? Então, qual seria a sua atuação como vereadora eleita para a proposta de ações sustentáveis na cidade de Teresina? 2 minutinhos para responder. Primeiro, temos que cobrar a fiscalização. Hoje nós temos na SEMAN um número muito reduzido de funcionários. Se você precisa que o engenheiro ambiental vá até a sua região para analisar uma demanda, você faz a solicitação e, assim como em todas as outras áreas, aquele engenheiro vai passar meses para ir lá. Se é uma solicitação de imediato, se é uma denúncia, acaba se agariando ainda mais o problema. Aumenta, é o aumento do problema. Hoje, uma das maiores necessidades que nós temos, tanto na política de meio ambiente como na política de saúde, são o quadro de mão de obras. Porque não dá para se cobrar o que não existe. Eu não tenho como falar de meio ambiente se não temos uma estrutura. Então, hoje, na minha opinião, seria rever como está a situação da SEMAN, quem realmente está lá dentro, quem não está, para que eu possa falar do meio ambiente. Porque não adianta elaborar um plano tão lindo e quando chegar lá, não ter quem execute, não ter mão de obra suficiente. Porque Teresina hoje encontra-se totalmente poluída. Totalmente. Se você vai falar de queimadas, se você vai falar do lixo, seja do que for, por onde você andar em Teresina, você vai ver poluição, inclusive também a poluição visual, que você vê cartazes e coisas espalhadas em tudo quanto é canto de Teresina. Então, hoje, o nosso maior plano é ver como está a situação da SEMAN e cobrar mais mão de obras, para que quando eu leve as minhas demandas, a comunidade leve as suas demandas, elas possam sim ser atendidas. Urderiana, você tem direito a uma réplica e essa réplica é de 1 minuto. O problema dessa poluição ambiental que existe em Teresina, de fato Débora, da questão da falta de fiscalização. Hoje nós temos empresas em Teresina que têm propostas de projetos de recarga ambiental, que são projetos que vêm aí seguindo a linha de cidades inteligentes, de gestão de cidades inteligentes, mas a gente trava nessa questão
dos órgãos públicos, primeiro, darem informações para essas empresas, e eu fui ponte para uma dessas empresas para fazer projetos de recarga ambiental, e a gente barra justamente na questão da secretaria. E você, como vereadora, como poderia propor ações nesse sentido? Você tem a tréplica, também 1 minuto. Como eu acabei de falar para a candidata, estaremos aí junto ao Poder Executivo, cobrando para que seja aumentada a mão de obra. Porque é como você mesma falou, não adianta nada fazer um plano elaborado, tudo bonitinho, e quando chegar lá trava, porque não existe mão de obra. Então, esse trabalho tem que ser em parceria com o Executivo. Repito novamente, vereador não executa nada. Vereador apenas elabora as leis e fiscaliza. Quem executa é o Executivo. Muito bem, muito obrigada. Agora a gente passa ao segundo momento aqui desse segundo bloco, que é a pergunta que será feita pela Débora, candidata Débora, para a candidata Urderiana, com tempo livre, com as mesmas regras. 30 segundos para pergunta, 2 minutos para resposta, 1 minuto para réplica e tréplica, cada um minutinho. Você já pode começar, Débora, mas antes eu queria saber qual o tema que você escolheu. Eu escolhi saúde. Saúde. Vamos falar de saúde, então. Débora, você já pode fazer a sua pergunta. Bom, a candidata por diversas vezes citou aqui o nome do candidato majoritário. Nós sabemos que para um vereador ter as suas indicações, seus planos, seus projetos executados, ele precisa sim de um bom gestor. Eu queria saber para a candidata como que ela vai lidar com a situação do candidato majoritário dela, que enquanto houve a pandemia, estava desviando dinheiro público segundo os jornais. Eu escolhi um candidato que trabalha pela saúde. Terminou aqui o seu tempo, a Urderiana pode responder sobre saúde. Ela tem 2 minutos para a resposta dela. Urderiana, você pode começar. Débora, infelizmente eu não posso responder nem pelas notícias, nem pelo que o candidato do qual eu sou base está sendo acusado, né? O que eu posso dizer é que o papel, assim como você mesma disse, né? O papel do vereador é fiscalizar, é acompanhar. O que eu preciso saber? De onde vêm os recursos para a saúde, né? Qual é a origem dos recursos? Por que o HUT, por que os outros hospitais de Teresina estavam sem insumos, né? Esse é o papel do vereador, fiscalizar, acompanhar. Eu, como gestora pública, eu sei de onde é que vem o recurso da minha escola. Eu sei o que eu posso fazer com cada recurso. E como vereadora, esse será o meu papel. Saber, independente de ser o meu majoritário ou qualquer outro candidato que seja eleito, da qual eu sou base ou da oposição, o meu papel será o mesmo, né? Eu, como profissional, como professora, como gestora, eu passo por diversas gestões de prefeito. Então, como vereadora, eu poderei passar também por diversas gestões de prefeito, com o mesmo papel de fiscalizar, de acompanhar, de cobrar e de levar para os órgãos reguladores o que, de fato, eu tenho como provar para que seja feita as devidas deliberações. Eu não posso responder por atos que não são meus, eu não posso responder por notícias que acontecem e que eu não sou investigadora de polícia para provar, para relatar, para fazer qualquer juízo de valor. Mas eu, como vereadora, irei fiscalizar, irei saber de onde vem o recurso e para que ele será utilizado. Bom, terminou, então vamos para a réplica de 1 minuto. Quero lembrar que as candidatas, que a gente tem aqui um advogado no nosso estúdio e que a gente precisa respeitar as regras, que esse debate ele não admite fake news ou denúncias que não tenham comprovação, até para a gente não ter problemas jurídicos. Então, dito isto, vamos à réplica sobre saúde da Débora, a resposta da Urderiana. Você pode começar. Tudo bem, fico feliz em saber que a vereadora vai investigar, independente de quem seja o majoritário, né? Eu queria
está perguntando para a candidata, né? Só falando para a candidata que eu participei da 17ª Conferência Nacional de Saúde e queria saber se você já participou de alguma conferência, se você sabe de fato como funciona o controle social, porque o vereador tem que entender também de controle social, porque como eu disse no início, quem define verdadeiramente como as coisas acontecem é o controle social, porque quem está na ponta é quem conhece a realidade. Quem está mais acima realmente não conhece, tem que descer um pouquinho, botar o pé no chão, viver a realidade do que é precisado na UBS para quem não tem plano de saúde. Ok? Agora, vez da tréplica da Orderiana. Olha, sobre saúde eu não entendo, porque eu sou professora, tá? Mas eu entendo de gestão pública, né? Eu fui membro do Conselho de Educação do Fundeb. Então, qual o meu papel como conselheira do Fundeb? Saber de onde é que vem o recurso, saber em que ele estava sendo empenhado e saber se de fato ele foi empenhado de maneira correta. Então, qual será o meu papel como vereadora? Fazer a mesma coisa. Investigar, fiscalizar e propor para os órgãos reguladores o que de fato precisa ser feito. Eu não vou fugir da minha atribuição, até porque nós dentro da gestão pública temos atribuições e o papel do vereador é fiscalizar, é propor projetos e não onerar a gestão financeira do município. Muito bem, terminadas aqui as respostas, perguntas e respostas, a gente vai para as considerações finais. Eu quero lembrar mais uma vez que estamos recebendo 2 candidatas e uma curiosidade sobre as duas, que ambas são mães. A Débora é mãe de 5 filhos e a Orderiana é mãe de 2 meninas. Então aqui hoje a gente tem 2 mães, 2 profissionais que estão, repito, enfrentando esse ambiente hostil da política, que não é fácil para mulheres, e estão disputando uma eleição disputadíssima para a Câmara Municipal. Agora vocês têm um tempo para as considerações finais, 1 minutinho para cada uma de vocês. Quem vai começar é pela ordem aqui, né? Então começamos com a Débora. Eita, menina, eu só quero agradecer primeiramente a Deus, em segundo lugar ao meu partido por ter me indicado, dizer para os cidadãos teresinenses que estou à disposição com o número 11100. Estou aqui porque acredito que uma mulher presente pode mudar, transformar todo um ambiente. Não esqueça, nós temos o maior eleitorado é feminino, então você que é mulher, viu? Vote, eleja uma mulher nesse 2024 e faça a diferença, porque quem conhece as necessidades de mulher é outra mulher. Então, de mulher para mulher, 11100. Débora Paiva, sua candidata presente. Uma mulher que com a Bíblia nas mãos e o pé no chão irá com certeza vencer essa eleição e fazer história na Câmara Municipal de Teresina, em defesa da saúde, transporte público, equidade e melhoria para todas as categorias. Eu sou candidata a vereadora de Teresina. Obrigada, Débora. Orderiana, 1 minuto para suas considerações finais. Primeiro, agradecer a Cintia Lages por estar oportunizando essa presença das mulheres, né? Nós que somos grande maioria em eleger outras pessoas, mas em minoria em ocupação. Eu sou orderiana, meu número é 23111, sou professora da rede pública municipal e entrei na política por conta da ocupação. Pessoas boas, pessoas justas precisam ocupar, pessoas conhecedoras das estruturas de gestão pública, pessoas que sabem como fiscalizar, acompanhar e saber ocupar espaços para fortalecer a dignidade humana. Eu estou pela mulher, pelas crianças, pela primeira infância, pelo pai, por todos. Que quando eu como mãe, penso nas minhas filhas, como professora, penso nos meus alunos, eu olho para as famílias e eu vou trabalhar pelas famílias. 23 anos, professora Orderiana. Muito bem, muito obrigada às duas pela presença, obrigada aos partidos que mantiveram um compromisso firmado conosco. Nós ficamos por aqui com este debate, a gente ainda tem programa depois do intervalo, mas eu agradeço sobretudo a vocês pela presença e pelo debate tão produtivo, tão cheio de civilidade, mostrando que as mulheres realmente podem fazer a diferença. Muito obrigada a vocês e na quarta tem mais.